uma turma que está falando que as línguas estranhas que nós falamos não tem na Bíblia. Só que eu vou te mostrar na Bíblia de forma bem clara e simples, e espero que você seja humilde para ouvir isso, que as línguas que nós falamos, elas estão na Bíblia, sim. Eu vou mostrar de forma bem clara, expositiva e simples. Primeiro, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Ninguém no dia da Torre de Babel viu línguas repartidas como que de fogo. Não, ninguém. Deus simplesmente desceu e confundiu a língua de todo mundo, criando assim as nações. Português, espanhol, foram línguas idiomáticas que são normais, que qualquer um aprende estudando. Mas língua repartida como que de fogo, ninguém aprende estudando. Pregador, mas no livro de Atos 2, a Bíblia diz que cada um falava em sua própria língua das grandezas de Deus. Sim, no momento do dia de Pentecostes, que eles saem para fora, eles falaram de fato inglês, espanhol, partos, medos, elamitas, línguas idiomáticas, hebraico, aramaico. Sim, falaram ali pela necessidade dos povos que tinham ali. Ou seja, eles foram tomados de variedades de línguas. As variedades de línguas faz com que o crente fale tanto línguas idiomáticas como as línguas que nós chamamos de línguas estranhas, que são as línguas que os cristãos falam, que se intitulam como eu, cristãos pentecostal, que esses homens estão falando aí, que não tem na Bíblia, mas eu vou te mostrar na Bíblia que essas línguas existem sim, em Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Entenda comigo, Paulo agora está em Éfeso, ele encontra 12 varões, está só Paulo e os 12. Paulo pergunta a eles: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: nós nem ainda sabemos o que é o Espírito Santo. Em que vocês são batizados? No batismo de João. Dobrem o joelho aí. Dobraram o joelho, Paulo impõe as mãos sobre a cabeça deles, e eles são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas. Se as línguas, como vocês defendem aí, meus amigos, fossem idiomáticas, não havia necessidade alguma de eles falarem em línguas, porque havia 12 homens ali que falavam a mesma língua. Então não havia necessidade nenhuma. Segundo, olha só, Atos 10, 46. Olha só o que está escrito. É por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia. Atos 10, 46. Olha o que está escrito. 46. Porque os ouviam falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Olha, vamos ler aqui do versículo 44 para ficar mais gostoso a explicação. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncidão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas estranhas e a glorificar a Deus. Aqui eu não só defendo as línguas estranhas, como defendo uma forma de culto, porque as pessoas usam o texto lá de Coríntios para dizer que os crentes não podem ficar falando línguas estranhas durante o culto. Sim, não pode ficar falando para atrapalhar o culto.
culto, para fazer bagunça no culto, desordem no culto. Agora entenda, Pedro ainda estava no meio da pregação quando a glória desceu e eles começaram a falar em línguas estranhas e glorificar a Deus. Eles falavam línguas estranhas e glorificavam a Deus. Me diga uma coisa: se o Espírito Santo não está sobre nós, os que se intitulamos pentecostal, me mostre essa manifestação no meio de vocês. Não existe. Vocês só vão falar em outras línguas se forem por silk, se forem por CCAE. A gente não. A gente se enche de Deus e fala em mistério e ainda glorifica a Deus. Aleluia! Isso aqui é bíblico ou não é? Falavam em línguas e glorificavam a Deus. Onde é que você já viu isso? Se não nos cultos pentecostais. Não existe em lugar nenhum. Então é bíblico. E outra, se os demais dons todos foram sobrenaturais, olha só, os dons de curar, orar, impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado, é uma coisa sobrenatural que os médicos não entendem. Os dons de maravilha, orar e uma pessoa sem braço, o braço crescer. Aconteceu outra coisa sobrenatural. É sobrenatural. Se os dons de discernir espírito é uma coisa sobrenatural, se o dom de profetizar, que traz a revelação daquilo que está oculto e escondido, é uma coisa sobrenatural, se o dom de discernir o Espírito Santo, Moriá, é uma coisa sobrenatural, porque só o dom de línguas vai ser natural. Eu posso fazer um curso no Silk, no CCAE e aprender a falar outro idioma. Eu quero ver alguém fazer um curso e aprender a curar alguém. Eu quero ver alguém fazer um curso e aprender a discernir espírito. Eu quero ver alguém fazer um curso e aprender a fazer qualquer outro tipo de coisa dos outros dons. Porque só o dom de línguas é uma coisa natural. Não é. Aleluias. E você que é pentecostal, ouviu uma mensagem do reverendo não sei das quantas, que é contra as línguas estranhas. Para de ouvir isso. Fala em línguas estranhas. Porque a Bíblia diz que aquele que fala com Deus em espírito, ele fala mistérios e edifica a si mesmo. Então adore a Deus, fale em línguas estranhas, porque isso é a evidência do batismo com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu, falaram línguas. Quando Pedro pregava, o Espírito desceu, falaram em línguas. Quando Paulo botou a mão na cabeça dos 12 e eles foram cheios, falaram em línguas. Então não venha me impedir de falar em língua. Eu falo em língua e ainda falo das grandezas de Deus, porque isso é bíblico. Aleluia.